volta da nossa vitrine Selga para a continuação do nosso passo a passo de peso de porta Mamãe Galinha. E aí, Eliane? Isso, então. Agora, nessa parte aqui, nós vamos estar utilizando um carimbo, né? Muito interessante a gente estar trabalhando com carimbo, né? E agora, eu vou passar para vocês um método de estar utilizando o carimbo. O que é interessante que eu descobri? Eu descobri que numa superfície lisa, a tinta ela não fica toda sobreposta. Então, para a gente usar o carimbo, ele fica mais com dificuldade de vir para a peça que a gente vai estar usando. Então, o que eu descobri? Eu passando a tinta numa bandejinha descartável, a tinta ela fica toda uniforme, ela não escorrega, de isopor, né? Exatamente. E a gente que sempre vem do supermercado, isso, né? Descarta, né? Poxa. Em vez de descartar, guarda. A gente guarda para utilizar no nosso artesanato. Então, a gente vem aqui, pega a tinta, ela sai a tinta com facilidade e a gente vai aqui trabalhar no EVA. Sempre está voltando, colocando tinta, né? Recarregando. Recarregando a tinta lá, porque aí nós já tiramos. Não é? Então, a gente vem e vamos colocando. Essa é uma técnica de estampar o EVA, né? Exatamente. Se não tiver isso. estampa que você legal quer, isso. Não é? Você pega o carimbo, tem milhões de modelos de carimbo e estampas, faz o seu EVA exclusivo. Aqui nós fizemos de florzinha, né, Karina? E aqui já é de florzinha em coração de flor. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado também com os nossos materiais, né? Estar limpando, né? Para poder sempre a gente tê-los. Então, aqui, enquanto essa peça está secando, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar fazendo a montagem, né? Sobrepondo as peças. Aqui já deve estar, já estão secas, ó. Ela não custa em secar, não. Então, a gente vai estar fazendo a colagem. Como que a gente faz a colagem? Primeiro, as peças inferiores, né? Essas peças que vão por baixo, a gente vai fazendo as colagens. Antes de colar, é interessante a gente estar colocando, sobrepondo as nossas peças para poder não errar, né? As peças de fundo primeiro, então. Então. Exatamente, as inferiores. Então, a gente vai fazer essa colagem, eu uso a cola quente mesmo. Já posicionou? Né? Posicionei, então eu vou estar usando. Essa parte aqui eu não vou usar enchimento, né? Então, eu posso estar colando enquanto a outra lá está secando, tá certo? Então, a gente vai fazer essa colagem. Uma coisa interessante também no cola quente, que muitas pessoas falam, Karina, que não gosta de usar cola quente, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de usar cola quente. Por quê? Porque a cola quente, ela vai com facilidade, mais rapidez, né? Para colagem do nosso trabalho. E aí, a gente não vai colar derramando tanta tinta. A gente põe... Tanta cola, né? A gente vai colar não derramando tanta cola. Ela vem por fora, ela não vai logo na beirada. E o trabalho fica mais limpo. Mais limpinho, exatamente. Ele não vai esburrar. E como é que eu faço a minha colagem? Dessa forma aqui, ó. Pressionando nas pontas. Sim. Eu não aperto em cima da cola. Porque senão, se eu apertar em cima da cola, ela vai esburrar. Entendeu? Aí então, aqui ela vai para o meio. Isso, ela vai para dentro. Prende mais a peça. Ela tem a tendência de entrar e não de sair. Né? Esse é o cuidado, tá bom? Vamos pro bico. Como nós estamos com uma peça aqui, que é a peso de porta Mamãe Galinha, o que acontece? Eu já trouxe o pintinho, né, já pronto para a gente adaptar. A forma de fazer o pintinho é a mesma, É a mesma coisa, a mesma técnica. Pinta a bordinha. Aqui você fez uns arabescos, uns caracolzinho, com pincel, foi com pincel. Usei o pinta-bolinha, né, utilizei o pinta-bolinha. Não tem mistério, né? É todo amarelinho, pintei aqui de amarelinho, de vermelho, né? Então, assim, eu vou estar adaptando essa peça na galinha, na mamãe. E essa peça eu já trouxe também, ela já com enchimento,
né? Ela já trouxe ela toda prontinha para a gente estar adaptando aqui. Ela já está com enchimento. Então, aqui, Karina, o que que eu faço? Para ficar uma peça mais firme, Reforçada. né, reforçada, eu utilizo 2 palitos, né? E para nossa peça ficar reforçada, o que que eu faço? Passo a cola quente. Isso aqui é para a gente peça segurar. de EVA. Na peça de EVA, cola quente, faço isso aqui, né? E ponho um pedacinho de EVA para não correr o risco do palito sair. Para Ficar mais seguro, né? Porque aqui, na verdade, vai vir um enchimento. Então, essas vai coisas, esconder. o EVA não vai ficar marcado, tá certo? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Já tá sequinho, olha, viu? A gente vai colar aqui a nossa asa. O fundo já está pronto. Isso, o É isso fundo aqui. já está pronto. O fundo exatamente. é isso, hein, gente? Lembrando que é a parte de trás aqui, ó. Exatamente. Né? Então, essa parte já está pronta. Aqui nós vamos estar colando agora A asinha. a nossa asa. A asinha tem um enchimento? Não, ela é tem colada não. direto. Se você quiser estar fazendo esse enchimento, Pode também, né? tudo bem, né? Tá livre. Isso aí vai da criatividade de cada uma, né, Karina? Outros detalhes, Se bem né? que esse efeito do xadrez com o pinta-bolinha com a bolinha... Já tem uma profundidade. Já dá uma profundidade, exatamente. parece o almofadado. Já dá um efeito de almofadado. Para poder fazer... Peraí, terminou aqui. Isso, fiz essa peça, colei. E agora eu vou colar aqui para a gente sobrepor a parte branca, para a gente fazer o enchimento. Depois nós vamos fazer os olhinhos, certo? Aqui a gente vai colar também essa parte do pé, né? Essa aqui ela é a última a ser colada, a parte grande, né? Exatamente. Essa parte aí tem que ser por último. Toda sequinha, né? Toda peça tem que estar bem sequinha. Agora, feito isso, nós vamos estar fazendo essa colagem toda com cola quente. É a última etapa da colagem? É isso. Da colagem do EVA. Do EVA. E depois a gente vai Falta colocar os só acessórios. os acessórios. O que enriquece a peça, né? Os acessórios. Então, a gente vai fazer essa colagem. O que que acontece? Aqui tem muitos detalhes. Então, eu prefiro passar a cola quente na peça que está cortada, para poder não correr o risco de vazar. De estragar as outras peças que estão ali. Né? Isso, aí você com paciência espera, né, a sua peça colar, fazendo esse tipo de pressionamento. Então, aqui eu pego e vou passando cola de pouco, porque a cola quente, ela também, ela vai secando logo, né, ela esfria, aí ela não tem uma colagem boa, então você vai colando de pouco, não é toda de uma vez. De uma vez, isso é interessante. Não é toda de uma vez, é principalmente pouco a pouco. Tempo frio, ou então no ambiente com ar-condicionado, como é o nosso aqui. Exatamente, ela ele seca rápido. Tem que ter essa... Porque a cola disso. quente, ela é quente, né? Então, você está num lugar frio, então, vai perder o efeito. Consequentemente, ela vai, né, esfriar com mais rapidez. Né? Então, aqui também, como tem essa parte aqui, é interessante estar colando na parte branca, vem, na parte de cima, isso. Lembrando que nós vamos fazer um enchimento. Eu tô querendo saber por onde que esse enchimento vai entrar. Então. Você já tá fechando a galinha toda? Mas eu vou deixar um espaço. Vai deixar lembrando que a gente tem que deixar, né, esse espaço para fazer o enchimento. É o plumante, a gente tá falando em enchimento, mas é o plumante, né? Eu gosto de usar o plumante. O material que vai ser usado. Isso. Então, aqui a gente para. Para um pouquinho, espera secar, porque nós vamos estar utilizando agora o enchimento. Mas antes desse enchimento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os olhinhos. Aí vai o secando. Olhinho. Enquanto isso aqui, né, vai secando. Aí a gente vai fazer com o marrom Van Dyck. Aqui eu vou estar utilizando o pinta-bolinha número 7. E muitas pessoas têm dificuldade, Karina, de fazer um olhinho, né? De desenhar, e às vezes só uma bolinha a pessoa não quer. Então, o que que eu sugiro para vocês? Você vem, carrega o pinta-bolinha, põe o pinta-bolinha e puxa um pouquinho, olha lá. Viu? Ele dá um efeito mais longo, né? Fica meio oval. Parece que desenhou o olho. Exatamente, já parece que desenhou um olho bem mais fácil e prático, né? Então, agora, a gente vai fazer o detalhe do... Sempre hidratando o pincel,
para poder estar trabalhando nessa parte de pintura, né? Certo? Uhum. E depois a gente vai colocar a luminosidade ali, que é o branco, Que é o branco. tá? Espera um pouquinho secar. Enquanto isso, nós vamos estar fazendo o enchimento. Muitas pessoas usam, né? Utilizam o palito de churrasco. Então, o palito de churrasco, ele costuma entrar lá dentro e não empurrar o plumante. O que eu fiz? Eu sempre adaptando, né? Às vezes a gente fazendo um trabalho correndo, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizo mesmo o pincel, o meu pincel. Ah, vai estragar o pincel? Não estraga o pincel. Né? Você com cuidado, você vai lá, leva, porque o pincel ele tem as cerdas duras. Então, ele Tem vai... que ser um pincel de cerdas duras. Dura, isso. Mesmo pincel que nós utilizamos para pintar, a gente utiliza para fazer o enchimento. Então, o segredo é encher a peça com o pincel de cerdas duras. Isso, mesmo pincel que nós fizemos uma pinturinha. Uhum. Certo? Realmente deixou um espaço pequeno. Aqui embaixo, né, para poder a gente colocar o plumante. toda a extensão. Porque com a mão não ia, não. Não dá com a mão. Tem que ser com o pincelzinho. E aquilo que eu te falei, se eu for com palito, ele custa não entrar, leva, não né, leva tudo, o plumante, exatamente. Né? Então, e a gente também tem que colocar de pouco a pouco, não é aquela Até coisa ver corrida, não. a E quantidade que você quer. não pode colocar muito também, não, que fica uma coisa muito exagerada, né? Ficar uma galinha muito gorda. E pode correr o risco de abrir, né? Fica muito, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado com os detalhes. Agora eu fecho, né? Espera um instantinho. Segura um pouquinho. Então, agora nós vamos fazer a luminosidade do olhinho, né? Da nossa galinha. Sempre esperando secar parte por parte. Então, aqui nós aprontamos a nossa galinha, né? E agora nós vamos fazer a adaptação com peso de porta, na lata. Então, para acrescer, né? Para deixar a peça mais elaborada, mais bonita, o que a gente usa? A gente vai usar uns lacinhos feitos de palha da costa, né? E pode estar colando também com a cola quente. Né? A gente vai colocar um pouquinho de cola aqui. Aí é o charme da galinha. É o charmezinho, Aqui é a criatividade de cada uma, né? Aqui também eu vou colocar palha da costa, um lacinho. Esse lacinho eu vou estar ensinando em aula, que é prático de fazer. Às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade, mas é muito fácil de fazer, né? Sem costura. E aqui nós vamos estar colocando um botãozinho para dar mais vida na nossa peça. Para dar um acabamento no lacinho também, né? E um botãozinho decorado. Sempre observando que nós não saímos dos tons, né? A gente continua nos mesmos tons, ó. Botãozinho laranja, a gente usou laranja, botãozinho verde, utilizou verde, né? Para poder ficar tom sobre tom, certo? Então, aqui nós terminamos a nossa peça. E agora nós vamos encerrar colocando a nossa peça na lata. Então, agora é o momento de fincar a galinha na lata. Isto, é o momento do acabamento, né? Aqui, ela vai virar um peso de porta mesmo agora, né? Agora aqui a gente utiliza uma lata reciclada, né? Você vestiu com o TNT marrom, é uma lata de leite em pó que você tem em casa, né? Isto. E aí você usou um saquinho de TNT marrom, pra quê? Pra dar um acabamento por causa da juta? Isso, o que acontece? A lata, se você for usar a juta, porque a juta ela é furadinha, sem esse forrinho, ela fica com um acabamento diferente. Vai aparecer a lata. Ela aparece velha. a lata. Então, eu revestindo, ela fica com outro acabamento. Não dá para perceber que é uma lata. Entendeu? Por isso, eu optei por usar um saquinho de TNT. Sim. Tá bem? Então, aqui a gente usa também o isopor,
em relação à reciclagem, né? Que eu gosto muito de Isopor que reciclagem. você vai jogar fora? Tem na Isso. sua casa que você não tem o que fazer com ele, você guarda E aí utilizo usa- aqui. Põe um pouquinho de areia Tem para dar areia o no peso. fundo dela e vem Isso. o isopor em cima. O isopor vem por cima. Aí eu tampo essa lata, furo a tampa da lata para poder adaptar a nossa galinha, né? Então aqui nós vamos fazer a adaptação dela. Só prender. Só prender. Isso. Aqui, ó. Aqui, o que que acontece? Aqui agora nós vamos revestir a nossa lata. Nós pegamos de ponta a ponta, né? Dessa forma. Aqui nós já, né, colocamos de forma que fica harmonioso aqui. Depois a gente vai acertar quando Igual embalar amarrar. para presente. Tá embalando a lata Isso. para presente. E a gente vai passar a fita para dar um laço. Ajuda aí, carinho. Isso. Isso. Agora a gente vai, né, ajeitar a nossa peça para ela ficar bem bonita, né? Pode adaptar ela. Se tiver o palito maior, você pode cortar. Você tá E aqui pronta, está a né? nossa peça. Ah, uma coisa importante que eu faço nas minhas peças, uma coisa importante que eu faço para proteger a nossa peça no EVA é passar o verniz acrílico fosco. Eu utilizo o verniz para poder proteger. Quando a gente usa o giz pastel, que muitas pessoas utilizam para pintar o EVA, o verniz não pode estar utilizando, porque ele é à base d'água, então ele vai tirar. Vai tirar. Né? Mas a gente, como o giz. nós usamos a tinta acrílica, né? Consequentemente o verniz acrílico para fazer esse acabamento, Um não vai certo? anular o outro, Isso. né? E com a sua peça toda seca, né? E se você preferir, você utilizar ele, passar esse verniz antes de você adaptar aqui, montar, você pode estar fazendo isso, tá certo? Então aqui Vai passar nela toda, na né? peça toda, né? Então aqui é essa técnica que eu tenho para poder estar passando para vocês, uma técnica nova de pintura no EVA com tinta acrílica, né? E fazendo esse acabamento. E assim terminamos o nosso peso de porta, a nossa peça em EVA de hoje, né? O peso de porta Mamãe Galinha, lindo para você enfeitar a sua cozinha, para você presentear, se você tiver uma casa de campo, também tem tudo a ver, um tema country, né? Tem um toque rústico na peça, uma peça linda. E Eliana, fala dia e horário que você está aqui no Espaço de Arte Selga com esse curso maravilhoso de EVA. Então, nós vamos estar iniciando esse ano, né, aqui na Selga, a partir do dia 19 de fevereiro, né, nas sextas-feiras, de 13 horas às 15h30. De 1 às 3h30 da tarde, na sexta-feira, você Isso. encontra a Eliane aqui no Isso. curso de EVA. Você vai aprender a fazer esse monte de técnica. Outras Ela já deu técnicas. várias dicas aqui no programa. Muitas. É a primeira vez que ela vem ensinar a fazer uma peça aqui. Imagina no curso. Exatamente, Não é? muitas Quanta outras dica dicas. que você Eu vai dar, gosto quantos de dar. truques, né? Tem os segredinhos. Então, se você gostou, não perde a oportunidade, não. Se inscreva, reserve logo sua vaga e venha aprender a EVA com a Eliane. Você já está convidada a voltar com mais novidade, principalmente para Páscoa, né? Sim, EVA é sim. muito usado na época de Páscoa. Isso, já vai verdade. pensando numa peça bem bonita Tá para ensinar bem. pra gente, ok? Tá bem, Karine. Obrigada, Eliane. Obrigada a você. Pincelada. Se você gosta de bolo e de trabalhar com feltro, então que tal preparar um bolo de feltro de encher os olhos como este? Criada pela artesã Deise Costa, a peça tem um apelo bastante realista, com fuxiquinhos que imitam suspiros cobrindo as fatias cortadas como se fossem pedaços prontos para comer. Simplesmente irresistível.